Boa noite. É sempre bom voltar a essa casa, agora aqui na parte de cima, né? E falaram para mim, estamos colocando em cima porque está ficando muito cheio lá embaixo. Eu falei, que bom. É sinal que o trabalho de todos da casa está refletindo de alguma forma na vinda de um número maior de pessoas. E esse é o desejo, na maioria das vezes, de todos os trabalhadores. Que aquilo que se faz, ou aquilo que se prega, aquilo que se acredita, a gente possa trazer outras pessoas para o nosso convívio. As pessoas vão, lógico, saber que nós temos muitos defeitos, muitas limitações, mas que a gente está tentando dar o exemplo, não é? Uma vez eu perguntei nessa casa se a gente pudesse olhar dentro das pessoas que estavam assistindo a nossa palestra, se tinha alguém que a gente tinha convidado, ou alguém que tinha vindo pelo nosso exemplo. Que se tivesse, nós deveríamos nos sentir muito felizes, porque nós estamos servindo de elementos de divulgação. Assunto de hoje, vou falar sobre, é um dos assuntos que eu mais gosto, que é a verdadeira pureza, mãos lavadas. Está no capítulo 8 do Evangelho, itens de 8 a 10. Não sei se vocês repararam, mas na maioria das vezes que Jesus se apresenta em público, ele é sempre confrontado pelos fariseus e pelos escribas, que era o povo daquela época, povo esse que não era ignorante, eles eram muito pelo contrário, muito instruídos. E sempre que eles podiam, eles tentavam tentar Jesus para que ele caísse em alguma coisa, em alguma armadilha que pudesse falar que ele estava pregando coisas erradas. Então era muito comum esses debates ideológicos entre o Jesus e esses fariseus e esses escribas. Só que nós sempre aprendemos que o fariseu não era um povo muito bom, não eram pessoas muito honestas, muito corretas. Muito contrário, eram pessoas que viviam apenas da parte exterior, que tinham uma necessidade muito grande de demonstrar as coisas que nem sempre eles acreditavam, eles viviam. Então nessa parábola, nesse evangelho que nós vamos falar hoje, nós vamos tratar exatamente de um desses momentos onde houve esse conflito. Só que para isso eu preciso explicar um pouquinho da história desse povo fariseu. Vocês já viram falar nas Torás, que são aqueles, hoje se lê, você vai lá em Jerusalém, eu tive essa oportunidade, eles têm aqueles pergaminhos que eles ficam lendo de frente para o muro. As Torás para eles são as principais leis. Nas Torás estão os 5 primeiros livros da Bíblia, os 5 primeiros capítulos da Bíblia, Antigo Testamento. Então eles se baseiam todos os ensinamentos deles através desses 5 primeiros capítulos, esses 5 primeiros materiais de divulgação, como a gente teve lá, a Gênesis e tantos outros. Então eles tomam como referência todos esses 5 ensinamentos. Então nesse texto, o que os fariseus falam? Eles chamam a atenção de Jesus, porque Jesus teria ido comer e não teria lavado as suas mãos. Como se lavar as mãos fosse a coisa mais importante. Ou seja, é uma atitude externa. E por que eles faziam isso? Porque quando eles iam, isso é, lógico, um simbolismo, quando eles iam fazer compras nos mercados, eles tocavam na escolha desses alimentos em muitas coisas impuras. Então eles tinham esse ensinamento que a primeira coisa que eles tinham que fazer quando chegar em casa, lavar as mãos. Para eles era a coisa mais importante, isso fazia parte da tradição deles. E aí Jesus vai retrucar. E Jesus, além de toda a espiritualidade que ele tinha, ele era uma pessoa extremamente instruída. Ele conhecia profundamente aquele povo, aquelas pessoas que ele iria, de certa maneira, enfrentar. E aí ele usa exatamente do mesmo capítulo da Torá para dizer assim: por que vocês não honram seus pais e se preocupam tanto em lavar só as suas mãos? Por que Jesus fala isso? Porque na época os fariseus, eles tinham uma obrigação de, ao longo do tempo,
gerando recursos, como se fosse uma poupança, e guardar esse dinheiro para que os pais deles, quando estivessem na velhice, quando eles tivessem necessidade financeira, eles tinham aquela poupança para preservar os pais de dificuldades no final da vida. Isso era uma lei, isso era um entendimento. Só que como de bobo eles não tinham nada, numa outra parte da lei dizia o seguinte: se vocês não quiserem dar para os seus pais, vocês podem, num determinado momento, dar esses bens em benefício dos templos, em benefício das suas religiões. Então o que os fariseus faziam? Eles não davam para os pais e falavam assim de forma genérica: um dia eu dou para o templo, um dia eu dou para a minha doutrina. E sabe quando eles davam? Nunca. O que eles faziam? Eles enganavam a própria doutrina deles. Por isso que em várias oportunidades Jesus vai dizer, não é, que os fariseus não são raças confiáveis. E aí ele intriga essas pessoas perguntando: o que é pior? Deixar de honrar seu pai e mãe, as leis divinas, porque as leis divinas mandam você cuidar do seu pai e da sua mãe, ou você lavar as suas mãos? Será que o gesto exterior ele é muito mais importante que uma atitude interior, uma atitude do coração? E aí eu vou para Isaías no Antigo Testamento. Isaías já dizia sobre os fariseus: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Homens religiosos na forma, mas distante no coração. Por que ele fala homens religiosos na forma? Porque os fariseus, eles conheciam profundamente tudo que era de cerimônias, tudo que eram coisas voltadas à religião dele, mas só aquela coisa externa. Vou dar um exemplo que vocês conhecem bem, a passagem do óvulo da viúva. Não sei se todos aqui lembram. Jesus estava com os discípulos e ele estava dentro do templo. Aí veio os fariseus, eles começaram a jogar muito dinheiro, então eles jogavam em oferenda aquele dinheiro para as pessoas. E aí veio uma viúva muito pobre e tirou a única moeda que ela tinha, e devagarzinho ela foi lá e colocou no altar como devoção para aquilo que ela acreditava. E os fariseus, o que eles fazem? Achacoalham ela, dizem que, pô, está vendo? Ela mandou só uma moedinha e nós colocamos muitas moedas. Ela foi fazer a oferenda dela, estava com roupas muito simples, e nós nos vestimos do mais bonito ornamento e viemos trazer a nossa oferenda. O que eles estão fazendo? Valorizando somente as atitudes externas. Aos olhos de Deus, será que vale mais aquela oferenda dada de coração pelaquela viúva? Ou todo aquele dinheiro, aquele ouro, aquelas joias que eram dadas pelos fariseus? Nós sabemos que é o óvulo da viúva, porque Deus enxerga o nosso coração. Então esses fariseus, ele era muito cheio de rituais. Ele fazia umas coisas que determinavam a sua doutrina. E se nós olharmos hoje na nossa casa, será que a gente faz a mesma coisa? Muitos de nós conhecem tudo o que acontece. Qual que é o ritual, por exemplo, da doutrina espírita? O passe, a oração em casa, o evangelho em casa, as palestras que nos ajudam a entender um pouquinho. Mas será que tudo isso é o suficiente na nossa vida? É lógico que é importante a gente vir aqui, escutar palestra, ler um bom livro, assistir um bom DVD, ter toda essa gama de conhecimento, vir aqui receber o passe, a água fluidificada. Mas será que tudo isso nos vai fazer nós nos sermos melhores perante a Deus? Penso que não. O que Deus realmente quer de nós? Que Deus quer de toda a humanidade, independente da doutrina que Ele participa, que nós sejamos pessoas melhores, que nós vivenciamos aquilo que a gente prega, que aquele que a gente ouve. Que adianta o Nestor vir aqui e falar um monte de coisas bonitas, se chegar lá fora eu me modifico?
Eu sou uma pessoa grosseira, mal educada, nunca estou sorrindo, eu tenho falta de fé, eu acredito que a minha vida não vale nada. O que vai adiantar? Não adianta nada. Então o exemplo que a gente tem hoje dessa passagem nos faz refletir e nós pensarmos se nós realmente estamos vivendo uma vida interior, onde a gente coloca o nosso coração, ou se nós estamos vivendo uma vida apenas exterior. Aí eu vou na casa espírita, eu tomo passe, eu deixo minha água frutificada, eu assisto palestra, está ótimo. Será que está ótimo? Será que isso é o suficiente para nós crescermos? Nós temos aprendido que independente de qualquer religião, todas elas têm que nos levar a Deus. E todas elas têm que promover melhoria entre as pessoas. Independente de qualquer doutrina, se ela não alcançar esse objetivo, ela não está dando os frutos desejados. Essa semana, com alegria, eu escutei um depoimento do Francisco, o Papa, né? E ele fala assim que todas as religiões são válidas, porque as religiões nos levam a atitudes diferenciadas em nosso coração. A partir do momento que nós tivermos Deus dentro da gente, não importa a religião que a gente esteja, é importante que nós estejamos a caminho daquele reino que todos nós queremos. E eu achei muito bonita a colocação dele, porque é uma abertura muito diferente de tudo que a gente já tinha ouvido. Ou seja, que nós podemos não pensar que a doutrina espírita é concorrente da doutrina católica ou vice-versa. Que nós todos somos irmãos e que nós temos o mesmo objetivo. Lógico que existe N diferença entre as doutrinas que nós respeitamos, como a gente procura pensar que eles nos respeitem. Então nós não podemos pensar somente em atitudes internas. Então quando a gente vem no centro espírita, quando a gente vem assistir uma palestra, a gente tem que perguntar: o que isso está trazendo para a minha vida? Que modificações eu estou conseguindo trazer em minha vida? E se eu não viesse no centro espírita, será que eu seria uma pessoa igual? Será? Se eu deixar de vir um mês no centro espírita, eu passo a ter desculpa de não ser tão caridoso? Eu passo a ser desculpa de não tratar bem as pessoas? Não, né? Gandhi, que era uma pessoa, um ser extremamente iluminado, ele pregou a não violência. O que? Em todos os momentos da nossa vida, nós não podemos agir com agressividade, porque ele entendia que era na paz que a gente encontrava Deus. E ele conseguiu não só mudar o seu interior, mas mudar as pessoas próximo dele, mudar sua família, mudar sua comunidade, mudar um país, através do quê? Do seu exemplo. E nós? Como está o nosso exemplo? Nós estamos conseguindo, primeiro nós estamos conseguindo nos mudar. A gente sempre escuta dentro da doutrina aquela questão da reforma íntima. O que é a reforma íntima? É a coragem de olhar para dentro, descobrir seus erros, seus defeitos e tentar corrigir. Até que ponto nós estamos dispostos a fazer isso? Até que ponto nós estamos nos dedicando a um aprendizado que nos fortaleça a nossa fé? Às vezes a gente escuta a pessoa que assiste, por exemplo, novelas, né? Então gasta lá 1 hora e meia numa novela. Aí eu sempre pergunto: quanto tempo nós estamos investindo por dia em nós mesmos? Quanto tempo nós estamos dedicando nesse aprendizado, nessa reforma? Pô, a nossa vida espiritual não é muito mais importante que a nossa vida material? Nós sempre aprendemos que nós somos um espírito temporariamente num corpo. Por quê? Porque o espírito, ele é eterno. Nós vamos perder um dia, nós vamos falecer, nós vamos desencarnar. E a nossa alma vai continuar. Então essa mudança interior, ela tem que começar hoje.
Então aí o Cristo vai dizer nessa parábola: o que faz mal ao homem não é aquilo que entra pela sua boca, mas é aquilo que sai de dentro do seu coração. É aquilo que sai de dentro de nós. O Cristo nos faz esse alerta. É de dentro de nós que saem as maldades, sai a intolerância, a impaciência. É de dentro de nós que saem os crimes, saem todos os tipos de violência. Cristo não está dizendo que a gente não tem que lavar a mão para comer. Ele está dizendo que é mais importante as nossas atitudes interiores do que as nossas atitudes exteriores. E nos convoca a essa reforma íntima. Será que nós estamos fazendo isso? Quantos de nós têm a coragem de chegar ao final do dia e perguntar, rever tudo o que aconteceu e dizer: pô, eu deixei de fazer muita coisa boa hoje, eu errei em tal coisa. Será que nós estamos sendo exemplos para as pessoas? A gente fala que, a gente acredita que o Cristo é a luz, que Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida, não é isso? Então, se nós somos seguidores do Cristo, nós teríamos que externar um pouco de tudo aquilo que Ele representa. Então eu fico imaginando, se a gente olha para trás e fica imaginando o Cristo tendo passado, é como se um rastro de luz muito forte viesse e iluminasse todas as pessoas. E nós, quando passamos? As pessoas sentem-se bem quando a gente passa? Ou elas lamentam nos ter visto? Como será que está o nosso comportamento? Quando a gente vai num grupo de pessoas, será que as pessoas se sentem bem quando a gente chega? Ou elas falam: pô, acho que eu vou embora mais cedo, o Nestor chegou, eu não gosto daquele cara. Se eu soubesse que era a palestra dele, eu não tinha vindo, tinha ficado em casa assistindo o jogo. Será? Qual será o comportamento que as pessoas têm em relação a nós? O que elas veem na nossa pessoa? Será que elas nos enxergam como uma ponte que liga os sentimentos positivos, o amor, a amizade, a compreensão? Ou será que elas nos veem como uma parede? Como alguém que não acrescenta nada? Não é gostoso quando a gente chega num ambiente, está um clima tranquilo, as pessoas harmoniosamente, em paz? É muito gostoso isso. E aí a gente está tranquilo, chega uma pessoa lá nervosa, inquieta. O que ela faz? Ela transforma aquele ambiente. Ela faz com que a maioria daquelas pessoas que estão naquele clima de paz percam essa sintonia. E a gente não gosta disso. E se somos nós que somos essa pessoa que está chegando e está transformando o ambiente dos outros? O ideal não seria ser ao contrário, a gente entrar num clima pesado e nós, com o nosso carinho, com a nossa atenção, com o nosso amor, a gente conseguisse aos pouquinhos trazer um clima maravilhoso ali. Não seria bom isso? Por quê? Porque isso tem que nascer dentro da gente. Se nós não tivermos paz interior, nós não vamos buscar paz exteriormente. E não adianta dizer que a nossa vida é cheia de problemas, nossa vida é cheia de dificuldades, porque todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldade, todo mundo enfrenta tudo. E todos os problemas são maiores quando são nossos. Vocês já ouviram isso? Qual é o problema maior que existe? O nosso. Kardec, ele nos diz que tem que existir 3 coisas para que nós possamos aprender com os nossos erros. Quais são essas 3 coisas? Primeiro, o arrependimento sincero. Ou seja, eu errei, não gostaria de ter errado e vou fazer de tudo para que não aconteça novamente. Ninguém aqui pode dizer que não sabe o que é certo e errado. Todos nós temos o conhecimento para distinguir o que é correto e o que não é. Se eu for embora e deixar esse computador aqui e alguém pegar, essa pessoa não sabe o que é errado?
Ela não sabe que ela cometeu um erro. Por quê? Como é que a gente tem noção que nós estamos certo ou errado? Onde que estão colocadas as leis morais? Na nossa consciência. Então Kardec nos diz que a nossa consciência nos aponta o sentimento de culpa e que nós temos que gerar o arrependimento. Primeiro ponto. Aí ele vai nos falar que nós temos que nos retratar com as pessoas que nós erramos. É fácil retratar com as pessoas que nós erramos? Difícil, né? Acho que é o ponto mais difícil. Por quê? Porque a gente mexe com o nosso orgulho. E quando eu estava preparando essa palestra, eu estava vendo assim, lavar as mãos. Daí eu comecei a pensar em quem? Quem que nós temos uma história muito forte, que num determinado momento do Evangelho lavou as mãos? Pilatos. Eu só me recordo de duas passagens que tem a situação de lavar as mãos. Essa que nós estamos comentando hoje e a de Pilatos. Ele, na realidade, ele não assumiu a responsabilidade de tomar uma decisão e enfrentar uma coisa que ele sabia que estava errado. Pilatos sabia que ele estava agindo errado. Ele se eximiu da responsabilidade lavando as mãos, ou seja, fazendo uma atitude externa. Só que para Pilatos, aquilo doeu tanto, que enquanto ele esteve vivo, ele acreditava que as mãos deles estavam cheias de sangue. Todos os dias ele lavava dezenas de vezes as mãos, porque ele não conseguia tirar dele os sentimentos de culpa. Pilatos, eu não sei se vocês sabem, mas ele se suicidou num vulcão extinto. Ele pulou lá de cima, não é? E acabou se matando com o choque, que foi a única forma que ele encontrou de apagar tudo que ele tinha feito, pelo menos nessa encarnação, na encarnação que ele viveu. O que faltou para Pilatos? Arrependimento e a capacidade de se reconciliar com as outras pessoas. Isso é muito difícil para a gente. Por isso que o Cristo, nessa passagem, ele vai nos dizer: tomai cuidado só com as atitudes externas, colocai em suas atitudes o vosso coração, porque todas as dificuldades nós vamos encontrar. Muitas vezes a gente vê na vida muitas pessoas que a gente considera como um vencedor, né? Passou por um problema muito sério e se a gente considera como vencedor. Pessoas que foram buscar de dentro delas a força, buscar Deus dentro delas, com mudanças radicais em sua vida. E outras que passam pela mesma dificuldade e se entregam. E aí eu vou contar uma historinha rápida. 2 irmãos tiveram grandes problemas na vida. Os pais alcoólatras, a mãe dependente química. O pai acabou matando a mãe num dos seus acessos. E eles perderam o chão, perderam a família. E acabou que cada um foi por um lado. Um desses irmãos foi mendigar. E durante muitos e muitos anos, ele só viveu pedindo ajuda às pessoas. Aí um repórter foi fazer uma matéria, encontrando com ele, e perguntou: mas por que você está nessa situação? Ah, a minha vida foi ingrata. Meu pai matou minha mãe. Eles eram alcoólatras. Eles estavam envolvidos com droga. Eu não consegui nada na minha vida porque eu vim de um lar desequilibrado. Só que a 150 quilômetros dali daquela localidade, tinha um professor, uma pessoa muito querida, uma pessoa muito alegre. As pessoas, quando estavam próximas dele, sentiam um prazer tão grande de estar ao lado dele. As pessoas gostavam da aula dele. Olha, ele era professor de física. Não sei quem não gosta de física como eu, mas as pessoas adoravam a aula dele. Tinham um prazer de ir na aula dele. Aí um dia os alunos falaram: professor, fala um pouquinho do Senhor,
Fala um pouquinho, como o senhor chegou a ser essa pessoa tão adorável, a esse professor maravilhoso? Aí ele sentou, falou para os alunos, sabe o que é? Eu tive uma infância muito difícil. Meus pais eram drogados e bebiam. Meu pai matou minha mãe. E diante daquele sofrimento, em uma conversa muito íntima que eu tive com Deus, eu falei que minha vida não seria perdida, que a minha vida seria devotada a fazer o bem às pessoas, porque a falta que eu sinto daquele carinho das famílias, eu poderia dar um pouco no meu dia a dia. E aí eu resolvi lutar. Aí eu arrumei um emprego pequeno, fui morar numa casa pequena, no fundo de uma pensão. Eu fui batalhando, fui estudando, me tornei um professor. E hoje eu estou aqui, feliz de estar ao lado de vocês. Nós somos feitos para a felicidade. Não teria sentido nós vivermos se não fosse com essa finalidade. Só que nós que vamos encontrar a nossa felicidade. Nossa felicidade não está só nas casas espíritas, não está só nos amigos, porque ela nasce de dentro de nós. E Jesus está sempre com a gente. 2 semanas atrás, só para concluir, estava ouvindo um CD do do Haroldo Dutra, e ele fala assim, que quando as coisas dão certo na nossa vida, Jesus está sempre ao nosso lado. Mas quando as coisas dão erradas, não adianta procurar Jesus do nosso lado, porque Jesus está dentro de nós, nos ajudando a curar as feridas. Que tenhamos todos essa convicção, que de lado ou de dentro de nós, Jesus sempre está conosco, nos ajudando a nos transformarmos, a sermos pessoas felizes, a não se preocupar só com as coisas externas, mas buscar no fundo do coração a presença de Deus. E aí sim nós vamos mudar, nós vamos evoluir, vamos crescer, independente da casa que a gente estiver. Eu me sinto bem aqui, eu encontrei meu caminho aqui, como acredito que vocês também tenham encontrado. Obrigado pela oportunidade. Essa casa é maravilhosa, tenho certeza disso. Nós temos um padrão espiritual aqui maravilhoso, né? É feito um trabalho, nós somos apenas meros instrumentos e nós estamos tentando servir. Não sei se nós temos ainda a capacidade de todo esse exemplo, porque o palestrante, na realidade, ele não faz tudo o que fala, mas ele tem que tentar. E esse é o segredo para todos nós: tentar. Fiquem em paz com Deus, tenham todos uma ótima semana. É um prazer revê-los, tá bom?